Então vamos lá, gente. Bem-vindos todos a mais uma edição da Tarde SI. E nessa tarde a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. A gente, na verdade, vai ter, em vez de uma palestra, a gente vai ter um painel. E nós vamos falar sobre o papel das mulheres e a situação das mulheres no mercado de tecnologia, principalmente tecnologia de informação e comunicação. E para discutir esse tema, a gente tem aqui três convidados excelentes que vão falar com toda a propriedade sobre esse assunto. Temos a professora Bruna Dir, do Departamento de Informática Aplicada da Unirio. Temos a Paula Hernandes, da Mão Geral, e a Silvia Benza, da Verkspot. E a gente vai ter dois momentos aqui nesse nosso painel. No primeiro momento, cada uma das convidadas vai expor suas percepções sobre o tema, e depois a gente vai ter um momento mais de debates e troca de experiências. Então, eu queria convidar a professora Bruna Dia para fazer a sua exposição. A Bruna, que é formada pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Unirio e atualmente professora da Unirio. E, Bruna, o espaço é todo seu. Oi, gente. Eu vou apresentar aqui montei um slide para começar, só para guiar um pouco a apresentação. Eu vou falar bem rápido, porque eu acho que o mais importante do painel é a gente poder discutir, trocar experiência e que as pessoas aqui falem um pouquinho. A gente só está meio que conduzindo e introduzindo o assunto, tá? Bom, Jefferson, acho que você... Como? Tá. Vocês estão vendo a apresentação? Está carregando. Pronto. Acho que já está aparecendo normal. Tá, e se eu ficar meio assim é porque eu só estou vendo a minha tela por enquanto, tá bom? Eu montei um slide assim breve, mais para estimular e fomentar um pouco o assunto, um pouco quando eu propus o tema, né, de que tecnologia, pela palavra, já é um substantivo que é feminino, e quando a gente começa a conhecer um pouco mais o tema, a gente vê que tem uma diferença aí, alguns problemas, algumas estranhezas, que eu acho que todo mundo que entrou numa faculdade de tecnologia percebe isso logo de cara. E eu vou começar perguntando, e nesse momento eu vou dar, 10 segundos para as pessoas falarem. Profissionais de TI que vocês conhecem, assim. Quando a gente fala em TI, quem que vocês pensam? Vocês podem falar, abrir os microfones, não tem problema. Alguém? Ninguém? Geralmente, Fabrício aqui, Bruno, tudo bem? Geralmente me recordo de alguma pessoa do sexo masculino, né, realizando essa profissão. Então a gente sempre pensa, normalmente, quando fala profissional de TI, primeiro que a gente tem aquele estereótipo do cara de óculos bem nerd, né? Ou então a gente começa a pensar no Bill Gates, no Turing, em algumas pessoas, e a gente acaba esquecendo dessas outras pessoas que estão aqui, que são mulheres que fizeram parte, né? E que são muito importantes dentro da nossa área. Então, aqui eu botei algumas, né, só para ilustrar e ver que desde lá de 1800 a gente tem mulheres trabalhando na área, né, e ao longo do tempo a gente tem nomes e elas vão sendo esquecidas ao longo do tempo. Então, esse é o principal, assim, minha motivação para falar sobre o assunto. E o que a gente acaba vivendo, eu queria contrapor isso daqui, é a foto da primeira turma lá do IME. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem muitas mulheres dentro dessa foto, tá? Se vocês começarem a contar, parece que tem um equilíbrio. E essa daqui é a minha turma da Unirio em 2004. Éramos 30 com 3 mulheres só, tá? E essa foi a primeira estranheza que eu tive quando entrei dentro do curso, né? De chegar dentro de uma sala de aula e só temos nós três, enquanto tínhamos vários outros meninos. E, só para mencionar, no curso inteiro, eu acho que quando eu entrei, devia ter umas 10 meninas, num curso que, em teoria, tinha 200 e tantos alunos, né? Então, muito pouco. E, só para vocês saberem de números de hoje, né, que isso é 2004, mas hoje em dia a gente também tem esse mesmo problema. Então, dentro da Unirio,
A gente tem ali um número, né, dentro de 2010 a 2018, o pessoal do NAP fez um estudo, e que 120 mulheres se inscreveram, e isso são 20% dos integrantes, né, dos ingressantes. E desse número, né, a gente tem mais ali cerca de 80 meninas que ou se formaram ou estão com algum curso em andamento. Dentro do departamento em si, eu fiz essa contagem, a gente tem 8 professoras num grupo de 28 membros, né, do departamento. E é alguma coisa que não está só dentro da universidade, né? Acho que as meninas vão falar muito mais sobre essa questão, né, de que como que é o mercado de TI. Então, somos muito poucas. A gente está sempre rodando o número ali dos 20%. E a gente começa a perguntar, né, por que isso está acontecendo? Em termos de o que acontece? E a gente vê fatores aqui que vão em várias camadas, né? Desde coisas que são muito pessoais, né? Então, habilidades, é um alien, isso daí eu não faço parte, eu não posso, eu preciso me provar se eu tenho interesse, só tem homens e eu só conheço homens nesse ambiente. Famílias, escolas, sociedade, isso tudo vai fazendo com que a gente, né, mulheres dentro desse ambiente, elas sejam cada vez menos e muito pouco. Mas é muito importante que a gente mude isso, né? Então, a gente tem um equilíbrio na sociedade, né? Então, em teoria, somos 50-50, e ter essa diversidade é importante para qualquer área. Eu estava até falando antes de começar, né, que a gente, quando pensa na computação, a gente vê essa falta de mulheres, dessa visão feminina, perspectiva, e coisas que um olhar desse grupo está se perdendo, mas em outros ambientes, né, em outros cursos, a gente vê o oposto. Se você for para um curso de pedagogia, por exemplo, você não vai achar homens, né? Então, é o curso par aqui, né, que é o outro lado da moeda. Mas é importante que a gente, de alguma forma, estimule que essas meninas, né, e se interessem, e também que as meninas, as poucas que entram no curso, que elas se mantenham, né, porque como eu mostrei ali, né, tem 125 meninas, só 80 se interessam em terminar o curso, também é um problema, né, 2/3. Bom, eu levantei aqui algumas iniciativas, né, porque tem muita gente interessada, eu não propus esse tópico à toa, tá? Então, tem iniciativas que pensam nisso, tanto organizacionais, empresas, mercado falando, quanto na academia. Então, ter eventos que estão celebrando e estimulando a participação feminina, né? Hoje mesmo, acho que eu postei em algum lugar que tem até processos seletivos, acho que as meninas também vão falar de processos seletivos voltados para mulheres, para tentar atrair essas meninas, tá? E eu quis mostrar aqui algumas iniciativas que está sendo discutida tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional. E fazendo propaganda dentro da Unirio, antes da nossa pequena pandemia e esse distanciamento todo que a gente teve, eu também comecei a propor um projeto de extensão nesse sentido, né? Então, da gente tentar ter um grupo que discutisse e motivasse as meninas a estarem dentro do nosso curso. Né? Então, tem o Sisters, né? Então, o foco realmente em criar essa rede de mulheres, né? Essa sororidade dentro desse pequeno grupo que a gente tem, no curso de sistemas de informação, para que a gente consiga estimular de algum jeito, né, de alguma forma, essas meninas a ficarem lá, a discutirem, a trazerem seus problemas, suas visões, suas experiências. E mais do que isso, nós somos 20% mais ou menos, né, 20% do grupo da Unirio, mas que também os meninos desse curso, eles comecem a olhar e observar isso, né, essa estranheza também. Que muitos dos meus amigos hoje em dia, né, eu tenho mais amigos do que amigas por conta do curso, mas essas percepções e esses detalhes nem sempre são visíveis também para esse outro grupo. Então, aqui a ideia não é que a gente segregue, mas que a gente agregue
as coisas, né? Então, não vou criar o grupo lado A, lado B, né? Então, vamos criar um grupo que está estimulando e fazendo com que esse ambiente ele seja saudável, seja interessante, que a gente possa trocar e cada um possa contribuir de uma forma, meninos, meninas, todo mundo contribuindo, tá bom? Então, só um pequeno contato, tem meu e-mail também, se quiserem falar, e eu vou deixar as meninas falarem bem mais do que eu aqui, tá bom? Bruno, você tinha levantado a pergunta de ver aqui no nosso painel qual a proporção, mais ou menos, de homens e mulheres. Por enquanto, está em torno de 50-50. Que bom, então. Nossa divulgação está chegando a todo mundo. Com certeza. Eu queria chamar a Paula agora para fazer a exposição dela. Paula, Opa. o microfone é todo seu. A Paula, ela é graduada pela UF. Qual o seu curso? Qual curso que você se formou na UF, Paula? Sistemas de informação. Sistema de informação também? Tecnologia e ciência da computação. E atualmente você trabalha na Mag Seguros, correto? Isso aí. Isso. O microfone é todo seu. Show. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho, que nem Jefferson falou, na Mag Seguros, uma empresa de seguros de vida, que fala muito com essa questão de tradição, né? Porque a Mongeral tem 185 anos, então tudo que a gente traz de experiência de tradição dá para ter um pouco dessa experiência lá. E aí, hoje eu trabalho lá como arquiteta de soluções. A minha carreira como dentro de TI começa lá atrás, anos 2000, ajudando lá meus pais, que eles davam aula de informática, e eu também junto, então foi a primeira etapa, primeira profissão na TI, foi dando aula lá junto com eles. E aí, assim, essa origem foi o que eu comecei a pensar quando a Bruna me convidou para participar, né? Porque eu nunca tinha, na verdade, parado para pensar conscientemente e organizadamente nesse assunto, né? Para mim, eu sou uma mulher em TI, do mesmo jeito que eu sou uma canhota em TI, do mesmo jeito que eu sou uma míope em TI, para mim faz tanta diferença quanto. Só que aí eu comecei a pesquisar dessa responsabilidade aí que a Bruna deu, da gente começar a expor essas experiências e tudo isso. E aí eu comecei a pesquisar e, na real, eu fui ficando cada vez mais, primeiro, preocupada por nunca ter, na verdade, feito isso de uma forma processual, né? A gente trabalha tanto com processo, a gente pensa tanto de forma processual, mas eu não tinha um estudo sobre isso. E quando eu comecei a ver as pesquisas sobre essa ótica, é meio assustador, né? Tem uma pesquisa recente do Stack Overflow desse ano, e é uma das maiores pesquisas do mundo com relação a desenvolvedores. Ela pesquisou tantas pessoas que ela tem vários nichos segmentados, inclusive por país. E aí, segmentando por país, só 5,8% das pessoas que responderam no Brasil eram mulheres. Então, isso é bizarro, isso é quase nada. Eu respondi essa pesquisa, então eu me sinto orgulhosa de ter feito parte disso, mas isso leva a pensar, né? Por quê? De onde sai isso? De onde sai essa tendência? O que acontece? Será que é simplesmente no fim das contas, todo mundo entra igualmente, chega no curso, faz os concursos e simplesmente no fim não dá certo? Aí eu comecei a puxar, comecei a procurar, a pesquisar, a trazer essa minha experiência, porque na verdade como a minha família já trabalhava com informática, meu pai foi coboleiro lá da época do cartão perfurado, então para mim isso era uma coisa muito natural. Mas aí eu fui vendo que isso não é, né? Eu fui pesquisando, e aí tem um monte de pesquisas. Geralmente essas pesquisas têm essa foto que a Bruna trouxe aí no slide, né? Que é a primeira turma do IME de computação. E aí eu fui vendo que existem pesquisas trazendo desde lá da primeira infância, porque você tem a tendência de dar brinquedos de cuidado para as meninas, então
é a escolinha, é a cozinha, são coisas ligadas a cuidado. Então, isso seria uma primeira tendência nossa de mulheres se ligarem a profissões de cuidado, enquanto que para os meninos é o videogame, a ferramenta, o bloco de montar, é a lutinha, né, de quem é que ganha a luta. Então, haveria uma primeira tendência de você ser mais competitivo e ligado a profissões de construção, de você construir alguma coisa. E aí essa foi a primeira pesquisa que me chamou a atenção e que eu acho que é legal a gente trazer aqui para esse fórum, né? Porque o primeiro ponto gente, não existe brinquedo ligado a gênero, né? É brinquedo. Se eu faço comida, homens e mulheres podem fazer comida da mesma forma. Se eu programo, homens e mulheres vão poder programar da mesma forma. Não tem a ver uma coisa com a outra. E aí, uma coisa que é inocente, até o Jonatas, que está aí assistindo, estava comentando, né? Que a filhinha dele está com 7 meses lá, quando ele ficou sabendo que a neném era uma menina, que ele comentou isso no trabalho, que o colega dele disse, puxa, que pena, né? Acabou seu sonho, então, dela trabalhar na mesma profissão que você. E aí, por quê, né? De onde surge? Então, eu acho que a primeira coisa a gente fomentar isso não é real, isso é uma tendência que não tem nada a ver com a profissão, não tem nada ligado ao gênero. A gente trabalha e a gente conversa e a gente trabalha com uma tecnologia que não tem nada a ver com gênero. Então, esse é um primeiro assunto que eu achei bastante interessante quando eu comecei a pesquisar a respeito para fazer parte desse debate aqui junto com vocês. E aí, trazendo ainda nessa parte da origem, depois da primeira infância, tem também alguns estudos sobre a parte da adolescência e aí a entrada da faculdade, né? A adolescência, porque quando a gente cria os estereótipos fazem isso que a Bruna falou, o cara de TI é um menino branquinho de óculos, e a menina a professora é uma menina, né? Então, é uma segunda tendência, na adolescência principalmente, todo mundo se prende a um estereótipo qualquer, né? Então, é um segundo momento que os pesquisadores dizem que você separa as pessoas. Então, quem você não separou na primeira infância, você acaba separando também na adolescência. E aí, a terceira etapa em que você segrega de novo é quando você entra na faculdade e aí de, sei lá, 200 pessoas, 10% ou 20% são meninas. Então, nem sempre, nem todas as pessoas se sentem confortáveis de um ambiente tão desigual. A pessoa fica sem jeito, ela não consegue discutir, não consegue debater, não consegue se expor da mesma forma, né? Porque não vê um ambiente confortável para isso, né? E aí entra muito nessa questão dos grupos que a Bruna foi colocando, de você fomentar, de você ter, de repente, um grupo de mulheres, não porque mulheres conversando sobre TI seja melhor ou pior do que homens conversando sobre TI, mas para você poder trazer essas pessoas que, de repente, não estão confortáveis no dia a dia, num meio em que você tem lá 10% de mulheres, e aí é essa mais ou menos a proporção que eu tenho no meu time de TI, que eu faço parte, embora a empresa como um todo tenha, inclusive, recebido o prêmio agora do Great Place to Work, aí, de lugar bom para as mulheres trabalharem, então não é um lugar que discrimine, mesmo assim, essa tendência de TI, ela fica evidente mesmo dentro de uma empresa em que é 50-50. Quando você vai para dentro de TI, você tem uma proporção bem discrepante, da mesma forma que quando você vai, por exemplo, para a área de educação corporativa, quase 100% são mulheres, que é essa diferença da pedagogia e da parte de TI. E aí, só finalizando aí, já não como origem e nem como forma de combater, existem também alguns argumentos
financeiros e de performance, de produtividade, né? Algumas outras pesquisas que eu achei interessantes nesse meu estudo para vir aqui conversar com vocês, eu achei interessante alguns estudos, acho que até da HP, eu vou deixar o link depois aqui desse meu compilado que eu preparei, mas é um estudo, acho que da HP, que diz que quando você tem um time diverso, quando você pega uma equipe que tem diversos gêneros e tem diversas raças e tem diversas origens, você tem pessoas diversas nos mais variados sentidos, a produtividade aumenta. E isso numa escala grande, a produtividade sempre aumenta. Isso porque aquela técnica básica, né? A sua ideia nunca é a melhor. Então, se você tem várias pessoas com várias ideias, falando de várias coisas, naquela discussão você sempre chega numa coisa melhor do que a primeira ideia que você teve, né? Então, acho que o recado final aí é, tipo, invista nas mulheres em TI, nem que seja para ganhar performance. Obrigado, Paula. E eu queria passar agora a palavra para a Silvia, para a sua exposição. A Silvia que é formada pela UFRJ, ela chegou à UFRJ por um programa de intercâmbio. Você pode comentar para a gente? Claro. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Silvia. Assim como o Jefferson falou, eu cheguei na UFRJ através de um programa de convênio. Eu sou originalmente do Paraguai. Eu fui no Brasil com 18 aninhos. Fiquei lá uns 12 anos, sofrendo no calor do Rio de Janeiro. Me formei na UFRJ e depois eu fiz um mestrado também lá. E acabei dando aula por um tempo lá. Tive que deixar a vida acadêmica, tristemente, porém eu estou agora trabalhando numa empresa chamada Verkspot, que é similar ao Get Ninja que tem no Brasil. É para conectar pessoas com pessoas que querem remodelar a casa ou arrumar alguma coisa. Eu estou trabalhando agora como Data Engineer. Eu não sabia o que era isso até 3 anos atrás, para falar a verdade. A minha vida era querer ser professora e acabou mudando. E é uma área bastante nova, e por ser ainda... A computação já é uma área nova, e por ser uma área ainda mais nova do que outras partes da computação, você acaba vendo uma diferença ainda maior da diferença de homens e mulheres no time. Na minha empresa, agora, somos 2 mulheres no time e um homem, o que é bastante chocante. E nosso time é oficialmente na empresa um dos times que dá maior exemplo no sentido de diversidade. Uma coisa que é muito importante na nossa empresa é manter essa diversidade. Assim como a Paula falou, não é só a diversidade aumenta muito a produtividade, mas não é somente isso. Existem também muitos estudos que provam que se a camada mais alta, esqueci agora em português como se diz, de pessoas que dirigem a empresa, seja o CEO, o CTO, tudo isso, for mais diverso, a empresa como um todo ganharia 53% a mais do que outras empresas do mesmo rubro, que é somente de homens. No geral, essa pesquisa ainda leva um tom a mais homens brancos. Se você for ver em empresas de TI, o que você acaba vendo mais é isso. A minha empresa é toda de homens brancos holandeses, que no caso eu estou aqui na Holanda, e eles sabem disso. A cada mês a gente tem uma reunião e eles insistem em que eles querem mudar isso. Então, eles estão fazendo devagar. Várias áreas estão sendo criadas como um grupo de pessoas pela diversidade, para melhorar a diversidade em si na empresa. Estão fazendo revezamento de times para aumentar também a diversidade, que eu estou achando isso bastante interessante. E um exemplo que eu queria trazer a gente teve que... uma pessoa do nosso time saiu,
e precisávamos contratar uma nova pessoa, uma pessoa mais senior que a gente, porque no momento nosso time éramos 3 júnior. A gente fez o job posting e, como uma pergunta, vocês já viram provavelmente quando um recrutador ou mesmo pessoas na internet falam com vocês para te atrair a um emprego, falando vem ser um ninja, seja um hacker, sabe? Tudo com palavras de alfa, tudo com palavras de uma pessoa mais superior do que o resto. A gente quer o melhor, a gente quer o top, a gente quer o não sei o quê. O job posting da minha empresa, que a gente fez o primeiro, tinha várias dessas palavras. Mostra o que você pode fazer e não sei o quê. As pessoas, os top 10 candidatos eram todos homens, os que chegaram, os que a gente viu assim, o currículo, sem olhar o nome, mas acabou que eram todos homens. Um deles foi contratado e não durou nem 4 meses. Porque a empresa não é isso. A empresa não é uma pessoa que vai chegar lá e ser ninja. A empresa é uma empresa que precisa lidar o tempo todo com humanos. Então, não é isso que a gente estava procurando. Então, a gente fez um post-mortem desse job posting e falamos o que podemos trocar. Somente trocando uma página, as palavras principais, a gente fez de novo, liberou de novo o job posting. Os top 10, 5 eram mulheres. E, de novo, sem olhar nome, a gente só olhava o currículo e depois, quando tinham que chamar as pessoas, a gente via, olha, tem 5 mulheres no top 10, que legal. O top 5 que a gente achou eram 4 mulheres. E isso, de novo, sem olhar o nome. Então, o que eu quero chegar com isso? A gente, como pessoas dentro de TI já, quem está numa empresa, consegue mudar muita coisa somente com como a gente se comunica. Tem o lado que tanto a Bruna como a Paula falaram. A gente tem que começar de baixo. Quando uma criança não fala com elas dessa maneira que tudo é coisa de homem, de menino, de menina. Mas, ao mesmo tempo, representatividade lá em cima é muito importante. E para a gente chegar na representatividade lá em cima, a gente tem que fazer também o esforço de atrair pessoas dentro do nosso círculo. Então, acho que me estendi demais, mas eu queria muito trazer esse exemplo, porque para a gente foi um grande caso de sucesso, e a empresa inteira está usando agora as palavras dessa maneira, nos novos job postings. Então, acho bastante interessante. Muito obrigado, Silvia, pela sua exposição. Acho que agora é um bom momento para a gente abrir para perguntas. Então, quem quiser dispor alguma experiência, eu peço que se registre aqui no chat para a gente poder organizar um pouco essa sequência de falas. Deixa eu aproveitar só esse momento antes de a gente abrir para mais falas. Para quem quiser depois um certificado de participação aqui da palestra, eu vou divulgar o link aqui no chat, só preencher lá, que depois a gente emite o certificado. Tá? Então, quem quiser fazer comentários, por favor, você escreva aqui no chat. Teve alguns comentários que algumas pessoas já fizeram enquanto estava vendo as exposições. A Tainara, por exemplo, comentou que ela se formou no ano passado na UF, que ela não conseguia encontrar grupo com maioria de mulheres, nem na graduação, nem depois, quando saiu. E teve um comentário também do Jonas que comenta um pouco da experiência dele trabalhando em Portugal, que parece ser um pouco mais de inclusividade e diversidade na formação das equipes. Que, pelo menos em termos de... ele não comentou especificamente sobre mulheres, mas em questões de inclusão racial, que ele tem bastante aceitação
de membros de países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa. Então, que também tem havido iniciativas para quebrar esse estereótipo. João, você quer explicar um pouco para a gente essa questão? Sim, eu explico, já. Desculpa, não ficou tão claro. Olá, boa noite. Como é que funciona? Portugal é muito aberto aos países de língua africana, países africanos de língua portuguesa. Então é muito comum a gente fazer trabalho. A Ellen, que eu convidei, é minha colega no mestrado, ela também pode falar um pouquinho sobre isso. Então a gente lida o tempo todo com os nossos colegas de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola, que representam a comunidade africana, no sentido de que a Silva relatou que, olha, o estereótipo é o homem branco, né? Então aqui em Portugal, especificamente, a gente não vê tanto isso. E, em especial, porque temos muitos colegas que vêm de países africanos, muitas meninas, e é uma troca cultural muito interessante. E uma outra experiência que eu tenho também, eu posso falar bem de Portugal nesse sentido, é que as minhas chefias, por exemplo, na empresa onde eu atuo hoje, eu trabalho em seguradora ainda, trabalho na seguradora mais antiga da Europa, tem 200 anos de empresa, literalmente. Ela foi seguradora na época das grandes navegações, e a minha chefia são de mulheres. É curioso, porque são vários níveis, é uma empresa até bem estratificada nesse sentido, né? É bem hierarquizada, mas eu só tenho mulheres em minha chefia. E é curioso ver isso em Portugal, porque não era a nossa realidade no Brasil, por exemplo. E eu fiquei até curioso, e aí especificamente mais a Silvia, que tem uma experiência também de Paraguai, perguntava como é que isso é no Paraguai, especificamente, que é um país da América do Sul também. Bom, para falar a verdade, eu saí do Paraguai com 18 anos e nunca trabalhei lá e nunca estive no mercado lá. Eu posso dar exemplos. Meu irmão está aqui na plateia. Ele é engenheiro lá no Paraguai, tem uma empresa lá. Quando eu tive 17 anos, eu fui a primeira estagiária que eles tiveram. Então, a primeira estagiária que eles tiveram foi uma mulher. E hoje em dia, acredito que tem... Ele pode me corrigir, talvez, no chat, se está prestando atenção. Acho que tem 40 pessoas na empresa, um pouco, ou algo assim. E já tem... sempre que eu vejo fotos, eu fico super feliz, porque eu vejo muitas mulheres trabalhando como developers na empresa dele. Mas no Paraguai, eu não tenho muito contato no mercado. Ah, sim. Obrigado pela explicação. A professora Simone comentou aqui no chat de uma área que parece ser um pouco exceção, que é a área de IHC, né, interface humano computador, que parece que tem mais mulheres do que homens trabalhando nessa área. Já que você falou, então eu falo. Essa área é exatamente o contrário. E é engraçado, agora melhorou, até que esse ano, por acaso, dos 4 alunos que eu abri, 2 doutorados, 5 e 3 mestrados, só tiveram 4 homens, só uma menina. Mas, geralmente, aluno e nos congressos, a grande maioria é de mulher. E, antigamente, até uns anos atrás, quando eu dava aula, na sala de aula, eu ainda escutava isso. Ah, professora, isso é muita frescura, isso é coisa de mulher. Eu ouvia isso em sala de aula. Ah, esse cuidadozinho, ficar prestando atenção, isso é coisa de menina, é coisa de menininha. E, realmente, até uns anos atrás, era uma grande maioria absoluta na área feminina. Então, é só uma curiosidade, mas, assim, eu não sei por quê. Não sei se vem de encontro que o Bruno falou, aquela coisa do cuidado, da atenção, mas é uma área um pouco grande parte, maioria. Simone, em cima dessa curiosidade, eu tenho uma outra, que esse post que eu fiz, até com essas pesquisas, né, que eu trouxe para cá, eu coloquei lá no LinkedIn. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que também é de TI, que ele falou, ele era um homem, e aí ele falou assim, Paula, é engraçado, porque essa questão do gênero é mesmo estranha, porque da mesma forma que você levantou isso, a minha principal interesse é o IHC, e eu tenho um preconceito enorme de entrar nessa área, não o preconceito dele, né, mas o preconceito das pessoas em volta, dos desenvolvedores em volta, que é o inverso, né? Que essa disciplina é de mulher.
E eu acho que aqui na Unirio, como o nosso foco é acessibilidade, isso não fica tão forte, mas é uma disciplina que acham que é de mulher. É curioso, eu acho curioso isso, tem uma coisa que é de mulher e uma coisa que é de homem. Paula, eu até entendo, assim, um mecânico de avião é difícil, uma mulher, porque você vai... A força aí realmente não é uma questão, é uma questão física. A gente ainda, não sei, ainda não tem força para pegar um pneu de um avião, mas fora isso, eu não vejo por que essas diferenças. Desculpe, Bruna, eu te cortei. Não, é porque a Paula, ela tinha comentado antes comigo, acho que até no texto que ela montou, sobre o caso, porque que chegou uma pessoa, né, falando com ela é desenvolvedora, e o outro amigo dela é de processos, que usualmente tem mais mulheres dentro das equipes de processos. Ela falando que o rapaz tava, acho que a Paula pode falar também. Ele chegou, eu estava dentro do meu escritório, trabalhando, não era nem uma palestra, eu estava trabalhando e aí veio um vendedor de fora também da empresa, não era uma pessoa da empresa, e aí ele queria falar com outro colega que não estava, e aí para puxar um assunto, né, aquela conversa de elevador, enquanto outra pessoa não chegava, ele olhou para minha tela, eu estava programando, e aí ele disse assim, eu estava programando e na minha frente, na baia da frente, tinha um colega meu, um homem, que trabalhava com processos. Aí ele olhou para minha tela, ele falou assim, nossa, você está programando, você é programadora? É raro mulher programando, né? Porque é mais difícil, né? Geralmente, quando mulher que entra em TI, faz assim mais coisa de processo, né? Mais as coisas de desenhar caixinha. Então, assim, é meio bizarro, mas reflete uma coisa que ok, aquele cara falou, ele obviamente não deveria ter falado, mas se ele falou, quantas outras pessoas pensam dessa forma, né? Ele conseguiu ofender 2 pessoas ao mesmo tempo, porque o cara que estava na minha frente, por acaso, era um cara de processo. Esse tem talento, hein? Mas é isso, eu fico contente de ver aqui uma porção de meninas jovens e vocês se colocaram de uma forma muito firmes, muito positivas, então eu fico contente com isso, essa nova geração aí, geração quem? Como é que é o nome da geração de vocês? Geração quê? É isso? Já me perdi nas gerações. Parabéns, meninas. Acho que a gente é millennial, não é? A gente já está chegando na idade que a gente já está agradecendo pelo jovem, eu pelo menos. Exatamente. Aí, Paulo, a gente se conheceu, você ainda tinha 20 e poucos, né? Faz tempo, né? Faz tempo, né? Isso tem uns 10 anos. Pois é. E como a gente ainda não tem nenhuma outra pergunta aqui no chat, deixa eu levantar uma pergunta mais curiosidade pessoal. Silvio, eu me lembro de quando a gente estudava lá na FRJ, você andou um tempo bastante envolvido com aquele grupo de... Como é que é o nome do grupo? PyLadies, grupo de dojo de programação. Eu tô com a blusa das PyLadies. Não, eu não tinha notado. Você pode comentar um pouco sobre essa experiência lá? A gente acabou conversando um pouco naquela época, eu queria saber um pouco mais sobre como funcionava, o que vocês perceberam, os resultados que vocês viram na prática. Queria saber um pouquinho disso. Sim, bom, eu participava de dois grupos diferentes, um era o PyLadies e outro era o Jungle Girls. O PyLadies, no geral, criava palestras. A gente fez, por exemplo, o PyLadies Fundão, fez palestras no Fundão, justamente para atrair pessoas a entender a parte da programação e como que é um espaço aberto para mulheres. Então, a ideia do PyLadies era essa, mostrar de uma maneira, como se diz, aberta, porém safe, como se diz, que você poderia... Segura, obrigada. Português está indo embora, 12 anos de morar no Brasil, estou esquecendo. De uma maneira segura,
Porque o que acontece muito em congressos, eu acho que todas as meninas aqui poderiam falar, em congressos você vai e você sente o estigma de, primeiro, você não conhece ninguém. Você chega no congresso em outra cidade, não conhece ninguém, não tem meninas. Aí o grupo de meninos já te olha assim, tipo, é para pegar. É um estigma que a mulher sente toda vez, não interessa a idade, porque é vista como objeto. Então, a ideia do Pai Ladies e do Jungle Girls era remover totalmente isso e trazer a pessoa para a programação, de uma maneira segura. E o Jungle Girls era focado no jungle e fazia... não era palestras, era o sábado inteiro, fizeram vários sábados, o sábado inteiro, que seguiam um tutorial do jungle para criar. No fim do dia, você saía de lá com um site criado e live no Heroku. Então, era desde o zero. E era voltados para mulheres que nunca estiveram na programação. Então, a ideia era, em um dia, a pessoa sair com o site no ar. Como funcionava isso? Eram, no geral, 4 pessoas sendo tutoradas por uma pessoa. Acho que a primeira turma foram 2 mulheres que organizaram e 4 homens que ajudaram, porque não tinha ainda mulheres suficientes do grupo. A segunda turma, segundo sábado, claro, meses depois, todas as mentoras já eram, acho que foram mentoradas no primeiro. E aí foi aquele ciclo. Então, uma vez que você foi mentora, você já não era mais, porque a ideia era botar as pessoas que aprenderam no último para ensinar. Então, você tinha aquele ensino de retroalimentação. Você aprende ensinando. Então, era muito legal. Aí tem uma história muito legal, que tava um congresso, não lembro em qual cidade no Brasil, eu não estava lá, mas estava tendo um dia de Pai Ladies e do outro lado estavam tendo casting de modelos. Então, eram muitas mulheres no mesmo andar do prédio. E tinha umas mulheres que olharam para isso e viram, o que essas mulheres estão fazendo ali no lado de TI? Perguntaram o que era, explicaram para elas, estamos ensinando programação. As duas delas largaram o casting, foram aprender, e uma delas fazia, eu acho que enfermagem, hoje em dia programadora. Então, para você ter ideia de espaços abertos para mulheres, a diferença que faz. Então, do meu ponto de vista, assim, eu vou usar a camisa sempre, porque para mim uma das coisas mais importantes que tem é dar esse espaço seguro para a mulher se sentir à vontade de fazer perguntas e aprender. Isso. E vocês conseguiram um engajamento legal nesses grupos? Porque, assim, no final das contas, vocês estavam atacando 2 problemas de uma vez só, né? Que não só é a questão do espaço seguro para uma área desafiadora, mas também a própria dificuldade de aprender a programar, que quando você está pegando a primeira vez, é uma dificuldade que todo mundo tem. Então... Jefferson, um comentário que eu acho legal também, né, da Silvia, é essa questão de você colocar as meninas que estão aprendendo em posição de ensino, né, posterior, para que elas possam ver que elas fazem parte, as próximas meninas vejam que existem outras meninas ali dentro daquele ambiente, né, então ensinando, elas aprenderam e agora podem passar para outras pessoas, né, não é só que é muita coisa que a gente vê dentro da universidade por conta do público, né, geral que a gente tem, de professores, a gente tem mais homens formados dentro da universidade do que mulheres, é difícil ter isso, e a gente sempre vê o homem ensinando, então muito legal ter essa inversão, né, de ter a mulher ali na frente mostrando que você também pode, né, fazer parte disso, você pode aprender a programar e ensinar a programar. Exatamente, eu acho isso muito legal. Dentro disso aí também tem um outro aspecto que uma outra dessas pesquisas aí que eu achei, que as mulheres elas só se aplicam a uma determinada vaga se elas têm certeza de que elas estão no perfil certo. Então vai muito disso, né, de você se sentir segura, de você se sentir confortável. Na média, aí é uma pesquisa ampla, acho que até aqui lá a Forbes se juntaram para fazer uma pesquisa mais ampla, e aí essa tendência ficou
ficou exposta, né, de que os homens, eles acham que encaixam no perfil, eles se candidatam na vaga. As mulheres, elas precisam ter muito mais certeza, talvez por causa dessa insegurança, né, que é uma insegurança normal. Eu já trabalhei com programadoras mais novas e todo mundo, né, está começando a programar, tem uma insegurança, acha que está fazendo errado, geralmente está mesmo, porque faz parte, né, esse aprendizado faz parte. Só que, como você já traz essa insegurança, você já traz essa necessidade de provar alguma coisa além, sabe lá Deus por quê, você se segura na hora de você se candidatar numa vaga, de você ir num processo seletivo. Então, esses espaços, eu acho que são muito importantes também por isso, né? Porque você está num espaço ali controlado, seguro, confortável, que você não está sendo pressionado, não é uma vaga, não é um dinheiro, mas você ganha essa confiança, né? A mulher ganha essa confiança de dizer assim, ok, eu estou aqui programando, estou aprendendo, está todo mundo junto aqui, está todo mundo aprendendo. Quando vier uma vaga, quando vier um processo seletivo, eu vou lá, eu vou me candidatar, eu vou fazer parte igual a todo mundo, né? E aí, alinhando um pouco com o comentário que a Bruna fez agora há pouco, talvez essa ideia desses grupos com ensino, em retroalimentação, ajuda também a desenvolver essa confiança de maneira muito, muito rápida. Porque você, assim, a impressão que eu tenho é que a gente sempre aprende, só vai aprender de verdade quando a gente está explicando para outra pessoa. E aí a gente acaba ganhando confiança. Então, acaba juntando com todos os benefícios ao mesmo tempo. Estou supondo que seja, acredito que seja assim, né? Gente, eu acho que não tem mais nenhuma inscrição aqui no chat. Vocês gostariam de fazer dar alguma mensagem final antes da gente encerrar aqui? Aqui no Brasil não está tão tarde, mas já são 11 horas na Holanda. Eu acho que é crueldade manter a Silvia presa aqui por tanto tempo. Eu só queria. Na hora da Bruna botar os grupos aí. Eu só queria responder, mulheres. Jefferson, você tinha perguntado do engajamento. Eu entrei aqui no Telegram, porque o Paileiros tem o Paileiros Brasil, que aí tem as principais conversas ao todo o Brasil. Hoje em dia tem em torno de 500 mulheres dentro do Paileiros Brasil, e são as pessoas que organizam todos os paileiros regionais. Tanto Paileiros Brasil, tanto Paileiros quanto Jungle Girls no Brasil são os recordes de capítulos, que chamam capítulos, com mais capítulos organizados ao redor do Brasil. Então, o Brasil é um dos países com mais engajamento, com mais células, por dizer assim. O que é de se orgulhar, eu diria, porque as meninas entram, ficam engajadas e tentam trazer mais pessoas. Então, é muito legal. Não, é só legal. Não, e assim, na verdade, como a gente está, nosso público, né, vai acabar sendo muito pessoal do BSI, né, da Escola de Informática, só para vocês saberem que antes da pandemia tem a questão do projeto de extensão, no caso. Então, se quiserem conversar, eu sei que não sou eu, quando eu comentei com as outras professoras do departamento, elas também falaram que são super dispostas a ajudar. Então, acho que a gente tem um ambiente para poder ter essas discussões, ter esse engajamento, esse acolhimento, eu acho. Né, então, eu vou deixar o Facebook do projeto, mas vocês podem entrar em contato comigo também, né, para a gente poder conversar, e espero que a gente possa conversar pessoalmente também em outros momentos mais para frente. Seria ótimo. Eu tenho uma curiosidade, mas ela está saindo já. Paula, quando a gente trabalhou na Mão Geral, uma coisa que nós notamos lá foi o seguinte, principalmente quando as meninas chegavam, eu vi isso muito no nosso time lá. O que acontecia? Quando os rapazes chegavam, até com um pouquinho mais de experiência, a questão salarial, ela pesava muito. Ou seja, eu, homem, recebia muito mais até do que as meninas que entravam.
em parte não pela inexperiência, mas sim por um pouco de insegurança. E eu vi um pouco disso na mão geral. Isso ainda acontece? Olha, Jonatas, na ocasião lá, quando a gente trabalhava junto, nós éramos de consultorias, né? Então, hoje eu sou funcionária da Mão Geral, então isso é bem diferente quando a empresa aumenta, né? Porque você tem os cargos, os salários, então é uma coisa mais distribuída. Então, isso acontece muito menos, obviamente, né? Com relação às consultorias, às empresas terceirizadas, em que existe muito essa negociação pessoa a pessoa, eu aposto muito nessa insegurança e nessa questão de quando eu estou me candidatando a uma vaga, eu ter a confiança de fazer uma negociação maior e uma questão de pedir, de negociar mais. Então, eu imagino que quanto menor a empresa, quanto mais pessoa a pessoa é definido o salário, eu imagino que isso deve afetar mais, né? Que isso deve ser mais forte, essa questão de você ter uma diferença de segurança e de conseguir negociar e de se bancar e dizer assim, tudo bem, se eu não tiver esse emprego, eu vou ter um outro, né? Eu acho que passa muito por isso. Ah, sim, sim. Porque a gente tinha essa impressão na época lá, porque assim, trabalhamos com pessoas fantásticas, em especial mulheres dedicadas, e uma coisa que eu tenho muito a elogiar, e até foi um ensinamento que eu aprendi com o professor Benur na Unirio. Talvez o Tanaka lembre disso, ou aqui não lembre disso. Ele disse uma vez o seguinte, né, falando sobre o perfil, e é uma curiosidade dele que tinha poucas alunas mulheres na Unirio, sendo que na visão dele, foi isso que ele disse naquela aula lá, isso foi em 2002 ou 2003, a questão era um cargo, o emprego de TI, né, por si só, ele exigia concentração, exigia qualidade no trabalho, e na visão dele, em várias outras características, ele disse que mulheres tendiam a ter essa qualidade até mais em evidência que os homens. Em resumo, ele dizia que a mulher era muito mais cuidadosa e muito mais perspicaz na coisa do que muitos homens que ele trabalhava. Então, para ele era estranho pegar e ter tanto homem na Unirio e ter poucas meninas. E até hoje eu acho que é um pouco estranho quando a gente vê tantas... Eu ainda vejo um pouco disso aqui em Portugal, por exemplo. A questão salarial aqui também ainda tem essa divergência. Muitos homens ganham mais, até porque talvez consigam negociar melhor ou tenham menos insegurança. Eu espero que ao longo do tempo isso diminua realmente esse gap de salarial. Eu gostaria de falar algo, seguindo dele. Eu vejo, sim, pessoas, até hoje em dia, tendo um salário menor do que a mesma pessoa, só que do sexo masculino, trabalhando no mesmo cargo e tal. E, geralmente, do mesmo exemplo que a Paula deu, de pessoas só se candidatam para uma vaga quando tem 100% dos requisitos, para você pedir um aumento também é a mesma coisa. Eu acho que eu já sou sênior. Mas será que eu sou? Pô, já fiz uma API, já fiz isso, já fiz aquilo, mas ainda não me sinto à vontade de pedir. No outro caso, você vê os homens fazendo algo bem menor e mostrando, contando para todo mundo, pô, eu fiz isso porque tá muito legal e não sei o quê, sentindo orgulho do que faz. E aí tem uma maior visibilidade. Então, é um trade-off de quanto a gente tem vergonha, insegurança para falar, tipo, para não se mostrar demais, e ao mesmo tempo a gente vai perdendo, porque a gente acaba não se mostrando, não tendo a confiança, e aí quando chega o momento de vamos ver o que é o momento, o que eu tenho para mostrar? Será que eu tenho algo para mostrar? Ninguém sabe o que eu faço. Então, toda essa insegurança rola. Aí, existem vários livros para você aprender como mulher, como lidar nesse mundo. Uma amiga minha sempre recomenda o Lean In. Posso procurar quem que é a autora, agora esqueci. Foi embora o nome da pessoa. E ela tem todos os capítulos voltados à mulher no mercado. E um dos capítulos é como me sentir boa o suficiente para pedir um aumento.
Então, existem estudos sobre isso, porque a gente realmente tem uma insegurança maior por causa do meio no que está. Mais algum comentário, gente, antes da gente encerrar aqui nosso painel? Bom, se não tem mais nenhum comentário, eu queria pedir para todo mundo que ainda está presente aqui para desmutar seu microfone para a gente agradecer as nossas panelistas aqui com uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Não, eu queria Parabéns, Bruna. agradecer. Parabéns, Paula. Parabéns. Parabéns. Eu queria agradecer Obrigada. a Paula e a Silvia por terem aceito o nosso convite, né? De vir aqui falar com a gente, que eu propus o tema, mas que as meninas com certeza engrandeceram muito a discussão. Então, obrigada. Eu que agradeço. Sim, muito bom. Estamos aqui. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente nessa tarde. Eu vi aqui no chat que vão pedir, não só observar que, muito obrigado, né, a todas as meninas aí, e só falar que no chat avisaram que querem mais esse assunto, né, teve gente que teve que sair antes do final, mas que gostariam de mais vezes assuntos como esse. Isso aí. Muito parabéns aí a todas. Bruna, acho que a gente conseguiu manter aquela estatística de 50% nessa sala, nesse momento. Uma conta rápida mental, eu acredito que a gente tenha conseguido. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes com a gente aqui nessa tarde, e semana que vem a gente vai receber aqui o professor Tadeu Classe, que vai falar para a gente sobre jogos. A gente não deve fazer aqui no Google Meet na semana que vem, devemos usar uma outra plataforma, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais com calma.